vai correr atrás do 10º brasileiro. Porra, o Flamengo chegou aí a um nível que eu acho que Flamengo e Palmeiras, diante de tudo que eles conquistaram nesses últimos anos, tem que cagar mesmo pro campeonato estadual, gente. Ah, mas ser rebaixado é uma humilhação. Sim, seria. E agora o Flamengo vai ter que pagar por isso. Mas se fosse com a base até o final, foi rebaixado com a base. Não foi rebaixado com o time principal. Agora vai ter que correr um pouco atrás. Para mim é uma crise desnecessária. Mas você acha que o Flamengo já tem que ligar um alerta? E outra, Felipe Luiz está certo de dizer que os erros, por enquanto, são falta de treino, que não teve tanto tempo para treinar? Bom, começando pelo fim, o diagnóstico dele está mais do que correto. Só um tonto para imaginar que se trata de alguma outra coisa. O Flamengo trabalhou até o dia 17 de dezembro, quando ele jogou contra o PSG. Então, é natural que o time tenha pouco tempo de treino. Ora, bolas, como aliás quase todo mundo aqui no futebol brasileiro. Agora, não tem crise nenhuma, tem um incômodo do calendário. Então, é aí que está o problema. O Flamengo ser eliminado agora e ir para aquele grupo da morte lá significa que ele vai ter que jogar mais vezes. Haveria um prejuízo logístico e de calendário. É essa a questão. Não é que, nossa, vai haver um tsunami na Gávea. Vai haver coisíssima nenhuma. Enfim, o Flamengo é uma empresa que tem objetivos, tem que dar lucro e conquistar títulos. Então ele vai trabalhar para isso. O que pode acontecer agora no campeonato estadual é uma gota no oceano. Agora, o problema é ter que trabalhar mais, ter jogos a mais, compromissos a mais. Porque o regulamento determina que esse grupo da morte tenha um monte de jogo depois. Então, 6. Então, aí que está o negócio. Quer dizer, serão 4 times jogando de ida e volta. Então, é muita coisa. É por isso que o Flamengo quer se livrar disso aí. Ele não está preocupado, por exemplo, em ganhar o campeonato estadual. Ele está preocupado em não ter que jogar esse negócio. Agora, eu acho o seguinte: jogar com os meninos até o final, exclusivamente com eles, é um risco desnecessário. O Flamengo tem lá uma galera que é pouco utilizada pelo Felipe Luiz. Então, pega lá. Michael, você não está jogando? Vai lá jogar o jogo lá contra o Sampaio Correia. O Emerson Royal, você está precisando entrar em forma. Vai lá jogar esse negócio. O Alan, que o pilhado todo... Oi. Só vou te cortar rapidinho pra gente voltar aqui, pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Piperno falando aí sobre esse planejamento do Flamengo e o que o Flamengo pode, o quanto o Flamengo pode ser prejudicado se tiver que disputar essa repescagem aí, né, Piperno? Que vão ser mais jogos pro Flamengo na temporada. Então, não é um prejuízo reputacional, dane-se o Campeonato Carioca. O problema é ter que jogar mais vezes, fazer o elenco trabalhar mais em um calendário que já está tão exprimido. O drama do Flamengo é esse. O planejamento não está errado, tinha que fazer isso mesmo, jogou com os garotos, porque o time profissional voltou de férias mais tarde. Porque tem uma outra conta que pouca gente está fazendo no Campeonato Brasileiro. É assim... Olha lá, mas o Corinthians e o Vasco também jogaram até mais tarde, até o dia 21. É verdade. Só que Corinthians, Vasco, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético, essa turma toda deu férias para os seus elencos no meio do ano, durante o período de Copa do Mundo. Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, não. Eles tiveram que trabalhar. Então, você pega, por exemplo, o Corinthians. A gente encontrou o Dorival, até num evento que o Flávio Prado fez no meio do ano. E o Dorival lá, puxa vida, não estou nem podendo trabalhar com o meu elenco, porque a gente foi obrigado a dar férias. Isso no período de Copa do Mundo. Aí, o que aconteceu no final do ano? O Corinthians, em vez de dar um mês, deu só um complemento, 15 dias. Então, o Vasco é a mesma coisa. Isso foi todo o time do Brasil, menos esse que foi o Botafogo. Menos os 4 que jogaram o Mundial. E alguns votaram antes e ainda não... Exato. Então, é claro que isso tudo agora contribui ou conspira contra quem tem que voltar rápido aí para jogar Campeonato Brasileiro e Campeonato Estadual. Então, o que eu acho que o Flamengo deveria fazer, repito, acho que o planejamento está correto, pegar esse jogo lá contra o Sampaio Correia, que é o que está faltando,
E, aliás, outra coisa, o Flamengo teve que antecipar um jogo do Campeonato Carioca por conta da Supercopa. Então ele começou o Campeonato Carioca antes dos outros. Ou seja, menos tempo para preparar o time. Mas, enfim, para esse jogo contra o Sampaio Corrêa, pega lá uma galera que é pouco utilizada aí, Michael, Alan, Emerson Royal, coloca todo mundo para jogar com a molecada. E aí o Flamengo vai acabar naturalmente fazendo os pontos que precisa. Eu concordo. E outra coisa, nada, pelo amor de Deus, de usar Arrascaeta, Jorginho, esses craques do time aí, pra jogar o Campeonato Carioca ou repescagem, ou o que quer que seja. Até porque, pro desespero de meu amigo Marcos André, Paquetá deve ser fechado hoje. Hoje deve ser fechado o Paquetá, e aí teremos um meio-campo apenas com Jorginho, Paquetá e Arrascaeta, para ele começar a se coçar em sua cadeira. Agora né? pede com grife. Agora pede com grife igual a seleção. Quem que foi? Agora pede com grife. Já eu vou perguntar sobre isso, tá, gente? Sobre o Paquetá. Porque o Paquetá tá praticamente certo. Até na Inglaterra já se diz que o West Ham já desistiu. Mesmo não dá para convencer o jogador, vai aceitar aí a proposta do Flamengo e ver como vai ser pago. Mas o Paquetá já estaria até vendo casa no Rio de Janeiro, tá? Já tá certo praticamente o Paquetá. Agora, eu vou querer escutar o Felipe Luiz, né, sobre essa derrota e depois escutar o Raizinho sobre a opinião dele dessa vitória do Fluminense, porque tem isso. Não é só dizer, né, que tiveram as falhas do Flamengo. É um Fluminense também, que de novo joga de igual para igual com o Flamengo, não teve pressão do Flamengo. Não sei se o Fluminense merecia. ¡Hey! Tengo Ay, una buena no. para ti. Descubre el Super App de Punto Pago, un nuevo aliado financiero. Era o seu elenco completo. Ele faz questão de deixar claro que Arrascaeta e Jorginho seguem fora para o planejamento da temporada. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Não, a dificuldade na saída de bola tem muito mérito da defesa do Fluminense, pela forma que eles defenderam. Mas como eu falei, o jogo teve um contexto muito diferente do que era. Tivemos algumas saídas boas, soluções boas, encontramos, mas é um adversário que dá prioridade na fase defensiva, portanto é um adversário muito difícil de superar. Então, como eu falei, a partir de amanhã também analisaremos o jogo, que da mesma forma, por exemplo, que eu elogiei muito, mas com certeza tinha coisas que corrigir contra o Vasco, agora também tiveram coisas boas contra o Fluminense, né? Uma derrota, eu sei que dói no torcedor, dói na gente, nós mais que todos, mas, como eu falei, temos que ser muito sinceros com a análise, que também houveram coisas boas também, mas talvez uma das preocupações seja principalmente os contra-ataques. O jogo do ano passado, se vocês forem olhar, também teve um contexto muito difícil pra gente. Eles jogaram com o time completo, nós não. Hoje também foi um jogo descaracterizado por esse sentido, até nas trocas. E um jogo equilibrado, um jogo igualado, onde tivemos chance para começar a abrir o placar. Eles também, e acabaram abrindo o placar. A partir daí ganharam muita confiança. Conseguiram fazer o segundo gol de escanteio, mas, como eu falei, um jogo equilibrado, que foi resolvido nos mínimos detalhes que precisamos treinar, talvez por falta de treino. A condição física, a gente vai ganhando a forma perfeita, competindo, ganhando minutos, né? Foi o caso de muitos jogadores que jogaram hoje, como você bem falou do Pedro e o Bruno, jogaram 45 minutos cada um, outra vez que já estava combinado, entre aspas. Alexandre só ia jogar 60 minutos, Varela só podia jogar 30 minutos, então foram trocas condicionadas, já combinadas antes do jogo, com a preparação física, e esperamos chegar com contra o São Paulo com um número de jogadores, com o maior número de jogadores perfeitos fisicamente. Aí, ó, tá aí o Felipe Luiz, né? Deixando claro que contra o São Paulo pode ser que o Flamengo já tenha Arrascaeta e Jorginho, que são ali os principais jogadores desse elenco. Se chegar junto também o Paquetá e o Pedro, se resolver entrar na sua melhor forma, porque tem isso, né?
Às vezes eu acho que o Pedro também, sempre nos momentos importantes, desaparece, some, não é decisivo. Então, se o Pedro realmente tiver aí uma sequência nesse ano, também pode ser aí um desses principais jogadores para a criação, né, do Flamengo. Agora, Raí, é o Felipe Luiz apontando uma preocupação, os contra-ataques. Realmente, né, o Flamengo sofreu alguns contra-ataques nesse jogo, inclusive o primeiro gol. E outra, ele até disse, a derrota dói, claro, dói no torcedor, mas também tem que parar com essa palhaçada também de toda derrota doer, né, meu amigo? Pô, uma derrota no Campeonato Carioca dói, pra mim não dói nada. Pra mim, bota um band-aidinho ali, se doeu qualquer dorzinha, pô, não dá pra Flamengo dizer que dói derrota no Carioca. Dói uma possibilidade de rebaixamento? Dói. Mas aí é aquele negócio, o Flamengo joga 2 jogos ali com o time misto nessa repescagem final aí e vai se livrar do rebaixamento, Raí. Se for